Professora Tina Brandão, mais uma vez com vocês na nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre verbo transitivo, transitividade verbal, verbos transitivos e verbos intransitivos. Peguem caderno, caneta e vamos às anotações. Mas o que é transitividade verbal? Segundo o dicionário, a transitividade é a propriedade de alguns verbos necessitarem de complemento. Então, esses verbos são chamados de verbos transitivos, porque eles precisam de complemento para que sejam compreendidos dentro de uma oração. Transitivo tem a ver com trânsito? Sim. A palavra transitivo vem da forma latina transitare, que significa movimentar, andar. É como se em orações como escrevi a carta, enviei a carta, as ações de escrever e enviar se movimentassem e recaíssem sobre o objeto, no caso, a carta. Os verbos significativos podem ser classificados de duas formas: verbos intransitivos e verbos transitivos. Os verbos intransitivos, eles possuem sentido completo, não necessitando de um complemento. Já os verbos transitivos, eles vão precisar de complemento. Sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois eles não possuem sentido completo, assim como os intransitivos. Mais adiante veremos detalhadamente cada um deles. Observem o gráfico. Eu tenho os verbos de ligação, que indicam estado, e eu tenho os verbos nocionais, que indicam ação. Os verbos nocionais, eles são divididos em transitivos e intransitivos, certo? Como eu falei agora há pouco. Os transitivos, eles precisam de complemento e os intransitivos não precisam de complemento. Os verbos transitivos, eu vou ter o objeto direto e o objeto indireto. Eu tenho também o direto e indireto na mesma frase. Transitivo apresenta complemento. Transitivo direto, complemento rege preposição. Transitivo direto, complemento não rege preposição. Transitivo indireto, complemento rege preposição. Transitivo direto e indireto, dois complementos, um rege preposição e o outro não. Novamente, transitivos, verbos transitivos, eles apresentam complemento, certo? Ok. O verbo transitivo direto, ele apresenta um complemento que não rege preposição. Complemento sem preposição, como o nome mesmo diz, direto. E o transitivo indireto? Complemento rege preposição, ou seja, eu vou ter um objeto indireto, onde eu vou ter também uma preposição, ligado por preposição. E o transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos, um rege preposição e o outro não. Vamos ver os exemplos? Primeiro exemplo. Os alunos fizeram a lição. Os alunos fizeram a lição. Olha só. O verbo fizeram é um verbo transitivo que pede complemento. Observem como ele é incompleto. Se eu falar, os alunos fizeram, tem uma vasta gama de coisas que os alunos podem ter feito. Os alunos podem ter escrito alguma coisa, os alunos podem ter feito bagunça, os alunos podem ter feito algazarra, os alunos podem ter feito uma gama de coisas.
Por isso, esse verbo ele precisa de um complemento, que eu vou chamar de objeto direto. Os alunos fizeram a lição, verbo transitivo direto. A lição, o complemento desse verbo, eu chamo de objeto direto. Segundo exemplo. Meu namorado comprou um carro novo. Meu namorado comprou um carro novo. Meu namorado comprou. O que ele comprou? Um carro novo. Então, eu tenho, mais uma vez, um verbo transitivo, transitivo direto, e o seu complemento que está grifado. O complemento do verbo transitivo direto eu chamo de objeto direto, certo? Exemplo 1 e exemplo 2. Os dois verbos, eles precisam de complemento para se realizarem dentro da oração. Observem aí essa imagem. Eu tenho um menino e eu tenho um copo com água e gelo, certo? Entre o menino e o copo com água e gelo, eu não tenho nenhum obstáculo. Então, a ação entre o menino e o copo de gelo, ela é direta, sem obstáculos, direto. Olha só como ele olha para o copo com gelo. Não tem obstáculo. Isso ele vai correr direto e vai pegar esse copo. Olha só abaixo. Olha só abaixo. O menino ia pegar o copo de água com gelo. O copo com água. Olha só o que aconteceu. Entre o menino e o objeto, que é o copo com água, olha quem apareceu. Apareceu um guarda. Esse guarda eu posso dizer que é uma preposição. O menino é o verbo, o guarda é a preposição, que seria o obstáculo, e o copo o complemento. Observem que no primeiro quadrinho não há obstáculo entre o menino e o complemento, ou seja, entre o verbo e o complemento. Já no segundo quadrinho, olha só, eu tenho o verbo, que é o menino, representado pelo menino, eu tenho a preposição, que é representada pelo guarda, e eu tenho o complemento. Então, o menino não consegue pegar diretamente o copo com água, porque tem um obstáculo no meio, certo? Os verbos transitivos, já falamos sobre ele, é aquele que exige a presença de um complemento, ok? Para saber se esse verbo é transitivo direto, eu faço a pergunta para o verbo, o quê? A resposta vai ser o objeto direto. O menino pegou. O menino pegou o quê? Um copo com água. Já o transitivo indireto, ele tem uma preposição. Eu faço a pergunta para o verbo por meio de uma preposição, mas o quê? O menino tem necessidade. O menino tem necessidade de quê? Olha só a preposição de. De que o menino tem necessidade? De tomar um copo com água. Eu já vou ter aí um obstáculo, que é a preposição. E o transitivo direto e indireto, eu vou fazer as duas perguntas, certo? Eu vou fazer a pergunta o quê? Eu vou ter o objeto direto. E a outra pergunta, a preposição mais o quê? Eu vou ter o objeto indireto. Vamos aos exemplos? Antes de irmos aos exemplos, olha só, vamos relembrar o que é preposição. Eu falei várias vezes em preposição, objeto indireto, preposição, mas vamos relembrar o que são as preposições? Quais são elas? Eu tenho as mais usadas aí, como vocês estão vendo. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz. Então, essas são algumas das preposições. Se você tiver dificuldade em memorizar as preposições, você pode pegar todas elas juntas e formar uma palavra, que você não vai mais esquecer. Por exemplo, a, de, em, para, compor. Olha só, a, de, em, para, compor formam algumas preposições. A, de, em, para, compor.
A, de, em, para compor. São algumas preposições que vocês podem observar em várias palavras. Olha só o exemplo. O estudante obedeceu. O estudante obedeceu. Obedeceu a quem? O estudante obedeceu à professora. O estudante obedeceu à professora. Olha no segundo exemplo. O menino gosta. O menino gosta de brincar. O menino gosta de brincar. Observaram? O estudante obedeceu. Obedeceu a quem? À professora. Olha só, eu já usei a preposição a. O menino gosta. Gosta de quê? De brincar. Eu tenho também os verbos intransitivos. Aquele verbo que não precisa de complemento, como eu falei no início, porque ele já tem sentido completo. Primeiro exemplo, Maria desmaiou. Se eu falo Maria desmaiou, eu não preciso mais de nada mais complementando para que a pessoa a quem eu estou me dirigindo, ela entenda o que eu estou falando. O passarinho fugiu. Ninguém vai me perguntar, o passarinho fugiu de quê? As crianças dormiram. Outro verbo que não precisa de complemento. Quem dorme, dorme. Simplesmente. Eu não preciso fazer nenhuma pergunta. De quê? A quem? Para quê? Não preciso. O vento soprou. Também tem sentido completo. Observem que os verbos estão com uma cor diferente, certo? Então, todos eles são intransitivos. Ou seja, não precisa de complemento. Lembrem-se disso. Termos integrantes da oração, vamos falar um pouquinho agora sobre o objeto indireto. Termo da oração que completa a significação do verbo transitivo direto, sem preposição obrigatória. Já falei sobre isso. Carlos vendia livros. Carlos vendia livros. Carlos vendia o quê? Livros. Olha só. A parte que completa o sentido do verbo eu chamo de objeto direto. Por que é direto? Porque eu não tenho nenhuma preposição. O verbo se liga ao objeto de forma direta, sem nenhum obstáculo. Como nós vimos no quadrinho lá do menino e o copo. Não há obstáculos entre eles. No segundo exemplo, Carlos os vendia. Certo? Objeto direto. Olha só a ligação. Eu só troquei. Tem o primeiro o objeto e depois o verbo, certo? Olha a setinha indicando. Os pronomes o, a, os, as funcionam com objeto direto e os pronomes lhe e lhes com objeto indireto, certo? Já os pronomes me, te, se, vos, vós, nós, vós, nos e vos podem assumir a função de objeto direto ou objeto indireto na frase. Observem as setinhas. A primeira setinha, eu tenho verbo e complemento. Na segunda, eu tenho complemento e verbo. Ok? Eu tenho também o verbo bitransitivo. Bi quer dizer dois. Então, eu tenho o verbo que tem duas transições, duas transitividades. Ele pode ser tanto transitivo direto, como transitivo indireto, na mesma oração. Olha só, prefiro natação a futebol. Prefiro o quê? Natação, objeto direto. A futebol, objeto indireto, ligado com o uso da preposição. Então, o primeiro não é ligado sem o uso da preposição, já o segundo é ligado ao verbo com o uso da preposição. Ok?